Jonas capítulo 1, versículo de número 1 a seguir. Quem achou, por sinal, diga: eu venci. Versículo de número 1. Leamos com bastante atenção, com diligência, para que nós venhamos entender com facilidade aquilo que Deus propôs ao meu coração, tá bom? Versículo de número 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque o seu pecado subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Versículo de número 13. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Versículo 17, para encerrarmos a leitura. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do grande peixe. Você pode procurar o crente mais bonito que está perto de você, irmão? Não fica olhando para cá, senão eu vou ficar com vergonha. Procura o crente mais bonito que está perto de você. Se não tiver, procura um bonitinho. O bonitinho, se você não sabe, é um feio bem vestido. Procura ele, procura ela. Olha para ele, olha para ela e diga para ele: Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Eu creio. Queridos, o livro de Jonas é um projeto missionário. O livro de Jonas é um projeto missionário. Nós entendemos melhor o plano de Deus para a salvação da humanidade a partir deste pequeno livro, pois algo inédito ocorre dentro dele, que é o fato de Deus mandar o seu profeta, seu mensageiro, sair das fronteiras de Israel e transmitir a mensagem em uma outra nação. Isso é inédito. E é por isso que o livro de Jonas é considerado um protótipo de João 3,16. Se você não sabe, João 3,16 resume com propriedade o plano de Deus para a raça humana. E em sua primeira parte diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Deus não amou somente Israel. Deus amou o mundo. Até porque Deus não é apenas o Deus de Israel. Deus é o Deus de todos os povos. E nós entendemos melhor esse conceito a partir desta história. Só que toda a ideia inicial possui resistência. E Jonas resolveu dar trabalho. Deus se apresenta ao seu profeta e diz: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela,
porque o seu pecado subiu até a minha presença. Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Existem vários motivos que eu poderia selecionar a vocês, que nos fizesse ter uma ideia do porquê Jonas tomou uma atitude tão inesperada e tão inusitada como essa, a atitude de querer fugir de Deus. Mas dentre várias, talvez a principal foi o fato de Jonas ter sido um profeta nacionalista. Jonas era um profeta patriota, e ele era patriota ao extremo, porque parece que ele amava mais a sua pátria do que ao seu próximo. E no entendimento de Jonas, ele sabia que os ninivitas eram inimigos mortais de Israel, e se ele fosse pregar em Nínive, Deus poderia perdoar aquela nação do seu pecado. Sendo assim, ele estaria ajudando inimigos em potencial do seu povo. Então Jonas resolveu fugir. Jonas não fugiu com medo da ira de Deus. Jonas fugiu com medo da sua misericórdia. Só que ele tinha um destino. E eu preciso que vocês entendam muito bem isso aqui. Jonas sabia para onde queria ir. Deus se apresenta a ele e diz: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria, atualmente Iraque. O Iraque, na geografia mundial, fica ao leste. Jonas se levanta, desce ao porto de Jope e pega um navio em direção a Tarsis. Tarsis era uma região remota que fica no sul da Espanha. A Espanha fica no oeste europeu. Ou seja, Jonas entrou em uma direção totalmente oposta àquela que Deus havia preparado para ele. Entrou na contramão de Deus. Mas ele tinha um destino. Jonas queria ir para a Espanha. Se você não sabe, permita-me te explicar. A Espanha, para o mundo antigo, era o último país da terra. A Espanha, para o mundo antigo, era a última nação do planeta. Se você estudar a Idade Média, você vai perceber que os marinheiros da época não se arriscavam a navegar a mar aberto depois da Espanha. Por quê? Porque eles pensavam que o mundo era só a Europa. Tanto que a América em sua totalidade não havia sido descoberta. Na verdade, eles nem sabiam que o mundo era redondo. Isso só foi descoberto muitos anos depois através de Galileu Galilei. Então Jonas sabia que a Espanha era o fim da linha. Depois da Espanha não havia mais terras. Depois da Espanha não havia continentes. Só havia mares. Então Jonas pensou literalmente isso: eu vou para o fim do mundo. Eu vou sumir do mapa, tão longe que nem Deus vai me achar. Mas como nós podemos se esconder de um Deus que está em todos os lugares? Parece que Jonas resolveu fugir de Deus, se esquecendo de um dos mais belos salmos que Davi escreveu. Parece que Davi escreveu esse salmo pensando em Jonas. E se você entender a profundidade desse salmo, Deus merece ser glorificado. Porque no Salmo 139, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Davi descreve de uma forma extraordinária a onipresença e onisciência de Deus, dizendo: Senhor, Tu me sonda e me conhece, sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entende os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja palavra alguma na minha língua, eu sei, ó Senhor, que já sabes de tudo.
cercaste-me por detrás e por diante, puseste a tua mão sobre mim. Tal ciência é maravilhosíssima, tão alta que a minha mente não pode atingir. Quem fugirá do teu espírito? Quem escapará da sua face? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu descer na cova e fazelar a minha cama debaixo da terra, também estarás. Se eu pegar as asas da alva e morar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se você correr, Deus vai atrás de você. Jonas queria ir o mais longe possível de Deus, e eu preciso que você dobre a atenção. Por quê? Porque a distância do porto de Jope, aonde Jonas pegou o navio, até o sul da Espanha, era de cerca de 4.000 quilômetros. Para a tecnologia de embarcação da época, a viagem duraria cerca de 1 ano. 1 ano se distanciando de Jerusalém, 1 ano navegando em águas desconhecidas, 1 ano sem pisar em terra firme, 1 ano tentando se esconder de Deus. Porém, Jonas não foi muito longe, e eu vou te dar 2 motivos para você acreditar nisso. Primeiro, Deus bloqueou o caminho. Isso aqui é para crente espiritual. Deus fez uma tempestade muito grande surgir no mar. O interessante é que os marinheiros mais experientes clamavam as suas divindades, dizendo: acalma-nos a tempestade. Mas a tempestade só aumentava, porque eu não sei se você sabe, quem manda no mar é Deus. Até hoje o ser humano está tentando patentear as obras que Deus criou e não divide com ninguém. Vou dar um exemplo: deram a lua para São Jorge, deram as matas para Oxóssi, deram os ventos para Inhaçã, deram o mar para Iemanjá, e Deus dizendo: não tem nada, tudo é meu e uso para fazer a minha vontade. Deus bloqueou o caminho nesta hora. Os marinheiros tentavam voltar à terra firme. Ora, se os marinheiros estavam tentando voltar à terra, é porque eles não estavam longe dela. Mas o mesmo Deus que não deixou ir foi o Deus que não deixou voltar. Ninguém entra e ninguém sai. A tempestade cercou a embarcação em uma medida desesperada. Os marinheiros começaram a pegar a carga do navio e lançá-la ao mar. Para quê? Para aliviar o navio do peso. Mas parecia que o peso só aumentava. E com o passar das horas, os marinheiros perceberam: o peso do barco não é a carga. O peso do barco era Jonas. Jonas se tornou uma bomba relógio, porque a partir do momento que ele resolveu se desviar, não somente ele sofreria, mas todos aqueles que estivessem ao seu redor. O erro dos marinheiros foi permitir a entrada de um carregador de tempestades dentro da embarcação. É por isso que você deve ser seletivo com as pessoas que entram no barco da sua vida. Porque as amizades que nós construímos, os relacionamentos que nós se envolvemos, as alianças que nós compactuamos, diz quem somos e aonde nós iremos chegar. Já ouviu a sua mãe dizer: diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Verdade. Porque se não fosse verdade, eu teria que rasgar o Salmo 1 da Bíblia, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Se você medita na lei, você vai perceber que Provérbios 13 diz que aquele que anda com sábio se torna sábio, mas o parceiro do tolo sofre. O que você precisa entender é que nós não podemos se envolver com quem perdeu o envolvimento com as coisas de Deus. Você não pode fazer aliança com quem quebrou aliança com Deus.
Você não pode se aproximar daquele que está fugindo de Deus. Aí as tempestades vêm, e nós somos tendenciosos a colocar a culpa no diabo. É o diabo que está se levantando, é o diabo que está provocando, é o diabo que está causando todo esse alvoroço. Há quem diz que se o diabo tivesse um bom advogado, ele ia ficar milionário, processando alguns crentes por calúnia e difamação. Tudo é culpa do diabo, é o diabo que está fazendo, é o diabo que está se levantando. E nós se esquecemos que boa parte das nossas dores são fruto das nossas próprias escolhas. Mas hoje eu vim aqui com uma palavra profética para a tua vida. Você crê que eu sou profeta? Então recebe esta palavra. Deus vai assumir o comando do barco da tua vida e vai mostrar quem vai sair, quem vai entrar e quem vai permanecer. É Deus. Comecei a sentir uma graça de Deus aqui, irmão. Eu não sei não, mas eu estou achando que Deus vai derramar algo poderoso aqui nessa noite de hoje. Sabe por que deixar o Jonas entrar? Pode apertar um pouco. Sabe por que deixar o Jonas entrar? Porque Jonas pagou o ingresso. Jonas pagou a passagem. E a Bíblia faz questão de dizer isso. Jonas pagou. Mas o que há de errado nisso? Esse barco não era turístico. Isso aqui não era cruzeiro marítimo, era marinheiros levando carga. Mas quando Jonas pagou, os marinheiros pensou, um dinheiro que não era para entrar, entrou. Um lucro que não era para ter, estamos tendo. Mas quando a tempestade veio, eles pegaram a carga do navio e jogaram no mar. Sabe o que é isso? Aquilo que começou prometendo lucro, no final trouxe prejuízo. Aquilo que começou prometendo alegria, no final só trouxe tristeza. Aquilo que começou prometendo prazer, no final trouxe condenação. Ou você joga Jonas, ou o barco vai quebrar. Não, irmão, Deus ia tirar Jonas por bem ou por mal. A saída de Jonas de dentro do barco era uma questão de tempo, porque a tempestade só aumentava. Só que tem um negócio: se os marinheiros pegam Jonas e jogam ele no mar, a tempestade cessa e o barco continua de pé. Mas se Deus tira Jonas, a tempestade quebraria a embarcação e todos morreriam. Diga para quem está perto de você: ou você tira, ou Deus vai tirar. Ou é do seu jeito, ou será do jeito de Deus. Ou você toma uma atitude, ou Deus vai começar a tomar. Ou você põe a mão, ou Deus vai pôr a dele. Joga Jonas para o barco continuar de pé. Recebe esta palavra de Deus para a sua vida. O barco estava quase quebrado. Adoro o Espírito Santo de Deus. Foram procurá-lo. Descobriram. Foram procurá-lo. Sabe onde Jonas estava? Dormindo no porão. Espera aí, irmão. Como Jonas conseguia dormir no meio de uma tempestade como aquela? Como um profeta de Deus consegue dormir enquanto os marinheiros sofrem? Como um homem de Deus dorme enquanto outros correm perigo? Só tem uma explicação: Jonas dormia na tempestade. Sabe por quê? Porque o barco não era dele. Só se preocupa quem tem. Só se preocupa quem pagou o preço. Só se preocupa quem lutou para ter. Eu olhar para o filho de uma pessoa e dizer que é drogado é muito fácil. Por quê? Porque o barco não é meu.
Não foi eu que carreguei 9 meses na barriga, ouvi andar ou falar pela primeira vez. Eu olhar o casamento em crise de alguém e dizer que não é de Deus é muito fácil. Por quê? Porque o barco não é meu. Não foi eu que namorei, noivei, casei e fiz família com a pessoa. O que você precisa entender é que as pessoas que estão de fora nunca vão valorizar o seu problema. Por quê? Porque o problema não é deles. Mas se o profeta não se levantar, luta você sozinho. Deus vai te dar graça, força, vigor. Você vai sair dessa. Jonas dormindo, era ele dizendo: eu não estou preocupado com o sofrimento dos marinheiros. Eu vou repetir isso aqui. Jonas dormindo, era ele dizendo: eu não estou preocupado com o sofrimento dos marinheiros. Só que tem um negócio aqui, irmão. Se as feridas do seu irmão não lhe causam dor, a sua doença é mais grave do que a dele. Eu vou repetir isso aqui, você vai levar para a tua casa. Se as feridas do seu irmão não lhe causam dor, a sua doença é mais grave do que a dele. Porque aqueles que se dizem crentes e gostam de apontar o dedo, seria muito mais crente se aprendesse a estender as mãos para ajudar. Jonas dormindo, era ele dizendo: eu não estou preocupado com o sofrimento dos marinheiros. Só que tem um negócio. Quando Jonas acordou e disse: me joga no mar, senão a tempestade vai destruir tudo, os marinheiros tentavam voltar à terra firme. Sabe o que é isso? Preocupação com Jonas. Isso aqui é para se envergonharmos. Porque Jonas, que era profeta, não estava preocupado com o sofrimento dos marinheiros. E os marinheiros que nem conheciam a Deus estavam preocupados com o bem-estar de Jonas. Mas isso também é uma prova que a sua vitória vem de onde você menos espera. Irmão, recebe esta palavra. Segura na mão de quem está perto de você, segura. Segura na mão de quem está perto de você, segura. Olha para ele, olha para ela e diga assim: se os profetas não acordarem, Deus levanta marinheiro, mas o barco da tua vida não vai quebrar. Deus levanta de fora, mas o barco não quebra. Adora o Espírito Santo aí, adora. Oh, Espírito Santo. Se o profeta não fizer, se o sacerdote não fizer, se o levita não fizer, sozinho você não fica. Deus levanta um bom samaritano, estende as mãos e diz: eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Eu vou dar 1 minuto para você adorar a Deus aí agora. Aumenta o volume dessa adoração para Deus, aumenta. Aumenta o volume dessa adoração para Deus, aumenta. Faz aquele barulho que Satanás não gosta. Adora. Adora. Deus está enviando socorro. A situação ficou insuportável. Insuportável. Não tiveram outra escolha. Pegaram Jonas e o jogaram no mar. Agora tem um negócio aqui que eu preciso que você dobre atenção. Nós lemos: preparou o Senhor um grande peixe. Deus preparou um peixe, correto? Só que quando Deus preparou esse peixe aqui, irmão, Deus preparou esse peixe quando Jonas foi jogado no mar? Não. Porque se Deus preparou esse peixe quando Jonas foi jogado no mar, Deus foi pego de surpresa. Só que Deus não pode ser surpreendido. Se Deus tivesse data de aniversário, não tinha como os anjos fazer festa surpresa. Porque Deus é onisciente e presciente. Deus é onisciente porque sabe de todas as coisas. Deus é presciente porque Ele sabe das coisas antes que as coisas aconteçam. Se você não acredita, eu vou dizer sem medo de errar, Deus preparou esse peixe antes de Jonas pensar em fugir. Porque Deus está no controle dessa história. Deus sabia de tudo que estava acontecendo. Deus sabia de tudo que ia acontecer. E isso aqui fazia parte do plano de Deus.
Se você não acredita nisso aqui que eu estou dizendo, é a mesma coisa que você olhar para Adão e Eva no jardim do Éden, quando eles caíram em pecado, e imaginar Deus olhando para Jesus dizendo: sobrou para você, vai morrer pela humanidade. Não, irmão. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que o Cordeiro, Jesus, foi morto antes da fundação do mundo. Sabe o que é isso? Antes de Adão e Eva pensar em existir, Deus sabia: eles vão cair, eu vou enviar meu filho e ele vai salvar toda a humanidade. Porque Deus não pode ser pego de surpresa. Se você acredita nisso, eu faço a pergunta: se Deus está no controle dessa história aqui, por que Deus deixou Jonas fugir? Se Deus está no controle dessa história, por que Deus deu corda para o profeta correr? Porque se Deus quisesse, nem no barco Jonas entraria. Mas sabe por quê Deus foi dando corda para o profeta correr? Porque Deus estava criando uma situação para salvar aqueles marinheiros. Oh, irmão, você perdeu de dar glória a Deus aqui. Não, irmão, eles pegaram Jonas, jogaram no mar, e a Bíblia diz: cessou o mar da fúria. Eles olharam para o céu e disseram: verdadeiramente o Deus desse homem é o Deus que manda no céu, na terra, no mar e em tudo que nela há. Jonas pensou que estava fugindo de Deus, mas na verdade Deus estava usando a fuga de Jonas para mostrar para os marinheiros que só o Senhor é Deus. É Deus. Deus está permitindo que certas coisas aconteçam na sua vida. Deus está permitindo que certas coisas aconteçam na tua casa, mas não é porque Ele perdeu o controle. Na verdade é porque Ele tem o controle. E se Deus está no controle, Ele sabe de tudo que está acontecendo, e Ele está permitindo que isso aconteça para mostrar para a sua família que é Ele que manda no céu, na terra, no mar e na tua casa. É Deus. Quantos acreditam nisso? Pessoas acreditando nessa, pastor, só um pouquinho de retorno aqui para mim, né? Só nessa caixa, eu estou vendo pessoas acreditando nessa palavra. É Deus, irmão. Deus permite a enfermidade, só que Deus está no controle. E às vezes Deus permite a enfermidade só para curar e mostrar para os incrédulos que é Ele quem cura, que salva, que batiza, que manda. É Deus. Preparou o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites. Eu vou dar 2 minutos da minha mensagem para explicar isso aqui, irmão. Se você entender, aumenta o volume de adoração para Deus. Isso aqui não, e como dizia um professor de mestrado que eu tive aula, isso aqui não é para qualquer cabeça. Preparou o Senhor um grande peixe para que engoliu. Só que tem um negócio: grandes peixes se alimentam de peixes menores. Por exemplo, tubarão é predador, ele se alimenta de presas. Só que tem um negócio: quando você vai comer um peixe, você come a carne e joga o osso fora, correto? Por quê? Porque o seu organismo não está preparado para receber um osso. Só que peixe não tem garfo e faca. Ele engole a presa por inteiro. Só que pelo fato de ele ser assim, Deus é perfeito. Deus colocou dentro de um peixe, isso aqui é para crente espiritual, irmão. Deus colocou dentro de um peixe um ácido chamado suco gástrico. Você tem. Só que dentro de um peixe é 700 vezes mais forte. Por quê? Porque quando ele engole a presa, o ácido queima os ossos e ajuda o peixe a ter uma boa digestão. Eu digo a você, era impossível Jonas sair vivo. Era impossível Jonas sair andando ou respirando, porque o ácido ia queimar os seus ossos, ia queimar sua carne, ia queimar sua pele. Ele sairia desconfigurado depois de 3 dias dentro de um peixe.
Só que eu vou dizer a você, é provado cientificamente, vou repetir, é provado cientificamente que algas marinhas, cortam o efeito do ácido. Jonas não sabia, mas ele revelou. Capítulo 2, versículo 6, versículo 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram até na minha cabeça. Eu vou até secar esse suor aqui. Não, eu vou repetir para você o que Jonas disse na oração dele: o abismo me rodeou, as águas me cercaram até a alma, e as algas, eu disse o quê? Se enrolaram até na minha cabeça. Oh Espírito, que graça eu senti agora, meu Deus. Às vezes Deus permite que o peixe engole, mas se Deus tem promessa, Deus enrola com algas e diz: não morre. Fica tranquila, minha irmã, com esse Jonas que trocou a igreja pela balada, que trocou o ministério pelo mundo. Deus pode permitir que o peixe engole, mas se Deus tem promessa, Deus já está enrolando ele com algas. Não morre, não morre. Eu vou deixar você adorar a Deus aí por um minuto. Deus está enrolando a sua família com algas. O teu casamento está enrolado com algas. A tua casa está enrolando com algas. Adora, adora. Olha que lindo, meu Deus. Eu estou vendo pessoas acreditando nisso. Aumenta o volume dessa adoração, aumenta. Faz aquele barulho que Satanás não gosta. Adora. Eu vou deixar você adorar a Deus aí. Parece, irmão, parece, eu vou dizer, parece que a Bíblia dá um trocadilho, uma ironia dela. Sabe qual é a ironia que a Bíblia usa para falar de Jonas? A partir do dia que Jonas resolveu se desviar, ele não a partir do dia que Jonas resolveu desobedecer, ele não subia, só descia. Você leu, mas não percebeu. A única vez que Jonas se levantou foi para fugir, porque quando ele começou a fugir, foi queda livre. E Jonas desceu ao porto de Jope, e Jonas desceu para dentro do barco, e Jonas desceu ao porão do barco, e Jonas desceu às entranhas do peixe. O peixe levou Jonas ao fundo do mar. Quando não tinha mais para onde descer, Jonas orou ao Senhor. Quem disse que você precisa chegar no fundo para saber que a vontade de Deus sobre um escolhido vai prevalecer? Querendo, eu desci, capítulo 2, versículo 6. Ele disse: eu desci até o fundo do mar. Pode dizer um negócio aqui com sinceridade, irmão? Tem que ser homem para dizer isso aqui. Tem que ser mulher para dizer isso aqui, irmão. Estou falando de maturidade. Tem que ser homem, tem que ser mulher. Antes de ser homem de Deus, antes de ser mulher de Deus, tem que ser homem, tem que ser mulher para dizer isso aqui: eu desci. Eu desci. Eu desci. Não foi Deus e não foi o diabo. Eu desci.
A maior virtude de um homem é reconhecer os próprios erros. Sabe por quê? Porque tem um mimimi na igreja. É um mimimi. Eu só estou assim porque o pastor não foi me visitar. Mentira. Eu só estou nessa situação porque a palavra de tal pessoa me machucou. É conversa isso aí, irmão. Eu só estou assim porque pisaram no meu calo. Lábia não cola. Está na hora de você reconhecer os seus fracassos. O primeiro passo para se levantar é saber que está caído. Chega de culpar os outros pelos seus fracassos. Eu desci. Foi eu. Não foi ninguém não. Foi eu. Eu desci até o fundo do mar. Para você descer, você não precisa de Deus. Estou errado, pastor? Para nós descer, não precisa de Deus. Quer descer, irmão? Se afundar? Queda livre? Água abaixo? Entra na contramão. Na contramão de Deus você vai se estrepar sozinho, irmão. O diabo vai correr do seu solo. O diabo não vai querer o cheque seu. Para você descer, você não precisa de Deus. Sozinho você desce. Sozinho eu posso descer. Só que no capítulo 2, versículo 6, no mesmo versículo, ele diz assim: eu desci até o fundo do mar. Mas no final ele disse: mas o Senhor me fez subir. Alguns crentes pegou isso aqui, irmão. Segure na mão de quem está perto. É digno de falar isso aqui. Olha para ele e diga assim: para você descer, você não precisa de Deus. Mas para subir, só Ele. Só Ele. Só Ele. Só Ele. Só Ele. Só Ele. É Ele quem levanta o homem. É Ele que te faz crescer. É Ele que abre portas. É Deus quem cura. É Deus quem levanta. É a presença de Jesus. Aquilo que o homem não faz, aquilo que o pregador não faz, aquilo que o pastor não faz, a presença de Jesus pode fazer por você. É Ele. Clama a presença dEle. Você entrega o currículo, mas quem abre porta é Deus, irmão. Você paga convênio, mas quem cura é o Senhor. Você aconselha o teu filho, mas é o sangue de Jesus que pode libertá-lo do pecado. É Deus que pode abrir essas portas que você tem orado. Não é teu conhecimento, não é tua faculdade, não é o respeito, o QI, o número da pessoa certa. É a presença de Jesus que te levanta. Ele adora. Jonas subiu, eu encerro com isso aqui. Foi pregar em Nínive, correto? 40 dias pregando, irmão. 40 dias. A cidade era uma metrópole. Jonas se arrependeu e Deus levou ele para Nínive para pregar. 40 dias pregando a mesma mensagem. Era uma metrópole. Eram mais de 120 mil pessoas. 40 dias ele disse a mesma coisa. A pregação de Jonas só tinha 5 palavras. E tem gente que reclama de pregador, irmão. Porque o pregador prega a mesma mensagem aqui, outra ali, outra lá. Jonas pregou 40 dias a mesma coisa. No hebraico, a pregação de Jonas só tinha 5 palavras. Sabe qual era? Se fosse no português? Se fosse no português, sairia mais ou menos assim: Deus vai matar todo mundo. 40 dias. Nínive será derrubada. Nínive será subvertida. Só que no 40º dia, Jonas se assentou debaixo de uma árvore que Deus fez para ele, para ver o que Deus ia fazer. Se Deus ia mandar um raio matar todo mundo, irmão. Se Deus ia mandar fogo e dizimar aquela cidade da terra. Só que no 40º dia, ao invés de Deus mandar fogo para matar o corpo, Deus mandou fogo para aquecer a alma.
Você não entendeu, irmão? O mais criminoso começou a se arrepender. A mulher da vida quis buscar um sentido. A nação inteira se arrependeu e Deus revogou o que ia fazer. Sabe o que aconteceu? Jonas ficou macho. Jonas ficou valente, irmão. Valente. Aí foi o que eu disse no começo. Ele disse: foi por isso que eu fugi. Eu vou encerrar agora. Foi por isso que eu fugi, porque eu sabia que o Senhor era misericordioso e poderia perdoar essa raça ruim do pecado. Jonas é o único pregador que se tem notícia que ficou triste porque a mensagem deu resultado. Ele é o único pregador que você já ouviu falar que ficou chateado porque Deus estava falando. Só que aqui eu aprendo a última lição. Se for levar alguma coisa para casa, leva essa. Deus salva até os nossos inimigos. Deus se recusa a ser inimigo dos nossos inimigos. Porque a gente pensa que pelo fato de nós não gostarmos de alguém, Deus não vai gostar também. Só que Deus não é partidário nosso. Deus não é propriedade exclusiva sua. Deus não é o seu parceiro. Deus é Pai de todos. Não, peraí, irmão. Foi Jesus quem disse: quando fores se aproximar de mim, ora assim: Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus. Peraí, o Pai não é meu, irmão. O Pai não é seu, irmão. O Pai é nosso. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Madureira, em Guarulhos. Só que eu não visto a camisa de uma igreja e digo: Deus só opera no meu ministério. Deus é Pai dos assembleanos, dos presbiterianos, da igreja batista, da igreja wesleyana. Deus é Pai das comunidades, das catedrais, das igrejas de garagem. Deus é Pai dos pentecostais, dos neopentecostais. Deus é Pai do pastor, do pregador, dos obreiros. Mas Ele é Pai da prostituta, do drogado, do oprimido. Deus é Pai. Ele é Pai. Se põe de pé, por favor. Se põe de pé. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, Deus é Pai. A próxima vez que você vê uma mulher da vida, não pense: ela não tem um pai. Pelo contrário, olha para ela e diga: eu tenho um pai para te apresentar. Deus é Pai de todos. Segura na mão, fechando esse corredor aí, irmão. Isso. Tem alguém para louvar a Deus aqui, para não rasgar a alma? Oh, Espírito Santo de Deus. Você vai falar as línguas estranhas que o Espírito Santo quer que você fala. Mas Sidney, eu não sou batizado com o Espírito Santo. O batismo é para todos, irmãos. O batismo é para todos. Fala essa língua que o Espírito Santo quer te dar. Sabe por quê? O diabo conhece todas as línguas. Ele conhece mais de 6.000 dialetos que existem nesse mundo. Ele entende grego, hebraico, inglês, português, latim, italiano, espanhol, mandarim, francês, inglês britânico. Mas tem uma língua que quando o crente fala, Satanás não entende nada. Tem alguém que fala ela? Tem alguém que tem o Espírito Santo para falar em línguas estranhas? Adora! O Santo, a sua glória descerá, se derrama, a terra se espalhará. Deus é seu Pai também. Só voz cantando, te entronizando, Santo. Poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Aleluia. Santo, Santo, Santo.
na presença de Jesus. Uma canção. Entrega aquilo que você não entregou ainda para Deus. Entrega. Quem tem de Deus passa, quem não tem recebe. Quem tem glória passa, quem não tem recebe. Quem tem graça passa, quem não tem recebe. Se derrama. Se derrama. Espírito Santo, a glória é tua. Deus é Pai. Oh, alabacala, xerema, calabarabai. Recebe do que Deus deu. Poderoso. Aleluia. Deus. Churama, calabara, xerema. Que se derrama. Ulema, calabara, xerema. Se derrama. Procura a pessoa que Deus colocar no seu coração aí, dá um abraço nele, dá um abraço nela. Procura quem Deus colocar no seu coração, chora com ele. Dá um abraço do Espírito Santo para ele. Entrega o que Deus está mandando para ele. Chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Procura. Tem alguém precisando de um abraço seu? Libera perdão para ele, libera. Pessoas podem ser batizadas com esse abraço. Demônios podem bater em retirada. Abraça. Para baixo, Pedimos, Senhor, um avivamento, mas não de um movimento. Pedimos um avivamento de caráter. Pedimos um avivamento de mudança de mente. Senhor, pedimos um avivamento de verdade, de integridade. Olha que lindo, meu Deus. Senhor, onde jovens irão olha que lindo, Espírito Santo. E se prostrar diante de olha que lindo, meu Deus. Não terá medo. É o Pai que está te abraçando. Libera sobre nós, queima-nos, incendeia-nos, aviva-nos em tua glória, glorifica o Espírito Santo, Jesus. Santo.